Outlander sempre teve o talento de misturar ficção com a história real de uma maneira magistral. A Batalha de Culloden foi só a primeira vez que a série misturou a ficção com a realidade. No episódio 15 da 7ª temporada, essa mistura ganhou uma nova camada de profundidade com a inserção de Claire e de Jaime Fraser no famoso quadro Molly Pitcher at the Battle of Monmouth. Mas o que essa cena realmente significa? O que a presença do Frank e da Brianna observando esse quadro nos diz sobre a dinâmica da série? E como é que Outlander transforma os eventos históricos em algo tão pessoal? Hoje nós vamos mergulhar nessa análise aqui no canal Entre Páginas e Cenas, que agora a gente vai falar sobre páginas, cenas e pinturas óleo sobre tela. Primeiro, vamos falar sobre o quadro original. Foi pintado por Dennis Maloney Carter em 1854 e retrata a lendária figura de Molly Pitcher durante essa batalha que ocorreu no dia 28 de junho de 1778, durante a Revolução Americana. Molly Pitcher, essa moça bem aqui no centro do quadro, é um nome coletivo atribuído a mulheres que durante a guerra forneciam água aos soldados no campo de batalha. Acredita-se que Mary Lou Jean Hayes seja a inspiração principal para essa figura, conhecida por operar o canhão em substituição ao marido que foi ferido durante a batalha. No entanto, o nome Molly Pitcher pode representar várias mulheres que desempenharam papéis semelhantes durante esse conflito. A pintura de Carter captura o momento em que Molly assume o canhão, simbolizando a coragem e a contribuição das mulheres na guerra. É importante a gente notar que, embora essa pintura seja uma representação artística, ela reflete a mitologia em torno de Molly Pitcher que se desenvolveu no século XIX, muitas vezes romantizando e ampliando os feitos das mulheres para inspirar sentimentos patrióticos. E no episódio 15 a gente vê esse quadro. Quando ele começa a aparecer na cena, a gente pensa que é o quadro original. Só que aqui na série, esse quadro sofreu uma alteração significativa. A inclusão de Jaime Fraser como um oficial e de Claire como uma médica, misturando a ficção e a realidade. E a gente se pergunta, por que isso foi feito? A inclusão de Claire e de Jaime no quadro é uma licença criativa que a série Outlander, que frequentemente mescla personagens fictícios com eventos e figuras históricas reais para enriquecer sua narrativa. Essa escolha, ela simboliza como que os Fraser se tornaram parte integrante da história, influenciando esses eventos de uma forma sutil, mas significativa. A gente vê durante vários episódios como que a Claire, a Brianna e o Roger, com o conhecimento que eles têm do futuro, tentam adequar as suas vidas e até mesmo tentar alterar alguma coisa, nem que seja assim, de forma sutil. Agora, vamos pensar na escolha de mostrar o Frank Randall e a Brianna observando esse quadro. A gente sabe que o Frank ele era um historiador, professor e pesquisador. Ele sempre foi fascinado pela história e por conexões com o passado. Mas a sua fascinação dessas conexões com o passado, a gente pode pensar que ela cresceu depois que a Claire retornou do passado grávida da Brianna e eles decidiram viver juntos novamente. O Frank, ele cria a Brianna como se fosse filha dele e não quer que a Brianna saiba que ela foi gerada por outro homem. Lá no livro 8, escrito com sangue do meu coração, escrito por Diana Gabaldon, o Frank deixa uma carta para a Brianna lá naquela mesinha de Lallybroch. Nessa carta, o Frank explica que a Claire ela nunca mudou a história dela de que ela viajou pelas pedras, se casou com um jacobita em 1743 e retornou ao presente durante a Batalha de Culloden. O Frank, depois de muito tempo mesmo, concluiu que a Claire ela não tinha perdido a sanidade dela, que ela não estava ficando doida de inventar essa história. Quando ele constatou isso, então ele decidiu procurar informações sobre o Jaime. E ele encontra informações sobre uma profecia que eu comento melhor aqui nesse outro vídeo de análise do episódio 15 da 7ª temporada. E a partir dessa carta e de outras informações que a gente vê ao decorrer dos livros da Diana Gabaldon, a gente percebe indícios fortíssimos de que o Frank sabia de muitas coisas a respeito de Claire e de Jaime do passado, e até possivelmente da Brianna e do Roger. No momento, a gente não sabe exatamente o que o Frank sabia. Mas a gente sabe que a autora Diana Gabaldon quer publicar um livro contando exatamente isso, o que o Frank sabia. Em fevereiro de 2023, a Diana Gabaldon publicou em sua página no Facebook um pequeno trecho desse livro que ela diz não estar ativamente escrevendo ainda, até porque a gente espera que ela esteja ativamente escrevendo o livro 10, que é o que a gente precisa nesse momento, mas ela já tem em mente algumas coisas que ela quer colocar nesse livro que vai contar o que o Frank sabia.
E a gente pode se perguntar, será que o Frank observando esse quadro é algo que a gente vai ver nesse livro que vai contar o que o Frank sabia? Ou será que isso aqui foi só uma forma da série deixar essa dica que o Frank sabia das coisas e nos deixar com o coração quentinho e com os olhos emocionados de ver o Frank e a Brianna de cara com a verdade do que o Jamie e a Claire vivenciaram no passado? Particularmente, eu acho que é a segunda opção, apenas uma forma de agradar nós telespectadores e nos deixar com mais vontade ainda de ler os livros de Outlander e fazer o que nós fãs mais gostamos, conversar sobre teorias que ainda não foram respondidas. Enquanto aguardamos mais respostas sobre o que o Frank sabia e seguimos teorizando sobre essas conexões fascinantes entre o passado e o presente em Outlander, eu quero aproveitar para te convidar para poder explorar ainda mais esse universo aqui comigo numa playlist chamada Outlander na Escócia, em que nós já temos 2 vídeos com trechos sobre uma viagem que eu fiz para a Escócia, onde eu visitei alguns locais que marcaram tanto os livros quanto a série. Nos próximos vídeos dessa playlist, que serão postados em breve, eu vou falar sobre como é que foi visitar Lillebrock e o campo de batalha de Culloden. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum desses vídeos e até mesmo o vídeo que a gente vai falar da análise completa do último episódio dessa 7ª temporada, que vai ao ar no dia 18 de janeiro.